Olá, me chamo Ailton Silva e o tema da nossa aula de hoje é a salvação em Cristo. João capítulo de número 14, no verso de número 6, diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante nós começarmos esta aula sobre a principal doutrina bíblica, a salvação em Cristo. A salvação em Jesus. Quando Jesus faz essa declaração a Tomé, eles ainda perturbados, vamos assim por dizer, meio sem saber, porque a compreensão humana ela é comparada à de Jesus, principalmente estes homens que ainda não tinham o Espírito Santo, porque até então o Espírito não tinha vindo sobre eles. E Jesus traz diversos discursos, diversos assuntos, e a compreensão destes homens, creio eu, não era muito apurada, porque eram homens simples, pessoas simples. Tanto é que Jesus, para alcançá-los, traz a eles aspectos que lhes eram comum à época. A plantação, a pesca, todos esses aspectos Jesus trouxe com base nos seus ensinos para que eles compreendessem. E quando a história, ou seja, quando vai chegando o fim, ou seja, não o fim propriamente dito, mas chegando próximo à crucificação, Jesus já começa a falar com ele mais abertamente. E Jesus fala, olha, aonde eu estiver, vós estareis também. E Tomé, como assim? Para onde o Senhor vai? Mais uma vez, Jesus direciona apenas um homem. Certo é que eles estavam reunidos, porque no mínimo 12 constantemente estavam com Jesus ou andavam com Jesus. E Tomé, muitos dizem que ele não acreditava. Eu prefiro entender que ele era mais questionador. Ele era sensitivo, ele precisava tocar. E também questionador. E Jesus disse a ele, olha Tomé, eu, Jesus, eu sou o caminho. Ou seja, tem que andar por mim. Tem que estar comigo. Tem que ouvir o que eu falo. Tem que fazer o que eu faço. Tem que viver o que eu vivo e como eu vivo. Tomé, além do caminho, eu sou a verdade. Eu sou a verdade, Tomé. E também, Tomé, eu sou a vida. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também fala de vida em abundância. Mas não é vida em abundância nas questões materiais. E estes homens, nas suas muitas interrogações, tentam de diversas formas extrair o máximo de Jesus. E Jesus traz a eles palavras maravilhosas. Fala de salvação, fala de reino, de nova vida, de um novo lugar. Que não se turbassem os vossos corações, porque na casa de seu pai haviam muitas moradas. Paremos um pouco para analisarmos. Questionamos às vezes a incredulidade de Tomé,
questionamos algumas ações dos fariseus, mas será que nós teríamos atitudes diferentes? Conclamo a você a pensar nisso, porque somos muito prontos a julgar, somos muito prontos a termos uma opinião. Jesus fala: olha, quem é você para querer tirar o cisco do olho do seu irmão, sendo que tem uma trave no seu olho, ou seja, tem algo muito maior no seu olho? Ainda nos chama de hipócritas. Olha, primeiro você tira o que é maior ou o que está maior no seu olho, depois você vai lá tentar tirar o cisco do olho de teu irmão. Jesus, ele traz muitos ensinamentos. Dentre todos eles, como eu já disse, destacando a doutrina da salvação. Agora, por que a salvação? A Bíblia fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor. E ele, em João 10:10, declara que ele é o sumo pastor. O pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Nós, como ovelhas de Cristo, fomos resgatados por ele na cruz do Calvário. Ele se fez maldição, porque diz a palavra que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que eu e você fôssemos abençoados, para que eu e você fôssemos salvos. Porque, como eu já disse, outrora nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. E ele veio para nos livrar das mãos do astuto usurpador, que tão de perto nos rodeia, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas a palavra também diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o buscam. A salvação somente em Jesus. Essa doutrina, ela não pode ser esquecida. Ela não pode deixar de ser pregada e anunciada nos quatro cantos desta terra. E é para isso e por isso que nós estamos aqui nesta hora, falando sobre esta doutrina, falando sobre esse assunto, para que você que está aí do outro lado tenha também esta convicção. Seja você crente, seja você cristão, seja você católico, seja de qual for a sua religião, seja qual for a sua crença, todos precisam ouvir de Jesus. Todos precisam saber desta salvação. Todos precisam saber do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todos precisam aceitar. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê terá a vida eterna. E quem não crê já está condenado. Palavras de Jesus Cristo, no livro de João, lá no verso de número 18. Precisamos que esta convicção seja espalhada a todas as nações. Por isso, mais uma vez eu digo, nós estamos aqui nesta hora. Eu diante desta câmera, você diante desta máquina, assistindo, prestando atenção nestas singelas palavras que vêm do coração de Deus. A salvação em Cristo, a doutrina que jamais pode morrer. Podem vir muitas outras doutrinas, muitos outros evangelhos, principalmente o da prosperidade, onde muitos têm se confundido, onde muitos têm ficado pelo caminho. Talvez porque ouviram palavras que ao princípio lhe massagearam os seus corações. Palavras
que fizeram com que eles acreditassem momentaneamente. Podemos aqui entrar na parábola do semeador. Corações que não tinham profundidade, e as coisas, as dificuldades deste mundo fizeram com que eles esquecessem desta salvação. E voltaram atrás, lançaram mão do arado e olharam para trás. Temos uma história impactante na Bíblia de uma senhora que olhou para trás. A esposa de Ló, quando eles estavam habitando em Sodoma e Gomorra, e Deus, porque não encontrou ali um justo sequer, toma a atitude de destruir aquela cidade. E Ló foi parar naquela cidade porque os seus olhos foram cobiçosos. Houve briga entre os pastores de Ló e de Abraão, seu tio. E Abraão, na sua fé, na sua humildade, lá no livro de Gênesis, diz a Ló, Ló, não se faz necessário que briguemos. Olha aí o tamanho da terra. Escolhe um dos dois lados. Escolhe aí. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, irei à direita. E Ló, os seus olhos cobiçaram as campinas. Mal sabia ele que lá estava Sodoma e Gomorra. E aqueles homens praticavam coisas indescritíveis, coisas cruéis, a ponto de quando Ló recebe os anjos do Senhor para que retirassem Ló daquela situação, daquela cidade, aqueles homens quiseram conhecer os anjos. Quando a Bíblia fala que queriam conhecer, aqueles homens daquela cidade queriam ter relações sexuais com aqueles anjos. Ló, no seu temor e tremor, oferece as suas filhas. E eles não querem. Queriam porque queriam conhecer os anjos. Pela manhã, essa família é levada com força, porque eles, talvez ainda com seus corações presos àquelas campinas, aquele lugar verdejante, bonito, porém de homens terríveis, saem. Em determinado momento, eles são avisados para que não olhassem para trás. E aquela mulher não obedece à voz dos anjos e olha para trás. Não foi o simples fato de ela olhar para trás, mas foi porque o seu coração ficou naquele lugar. Portanto, a Bíblia diz que ela foi transformada em uma estátua de sal. E se a Bíblia diz, eu acredito. Então, muitos têm ouvido falar da salvação em Cristo, mas muitas vezes com seus corações presos às coisas que Deus já falou que eles abandonassem, e olham para trás e são transformados em estátuas de sal. Por quê? Porque foram talvez enganados com um falso evangelho. O evangelho de facilidades. O evangelho que não traz um renovo, o evangelho que não traz uma novidade de vida. Por isso, quando Jesus disse, olha, eu sou o caminho, Tomé. Ainda que eu ande por lugares difíceis, Tomé, por caminhos difíceis, você precisa andar comigo. Ainda, Tomé, que mintam a você, você precisa estar comigo, Tomé, porque eu sou a verdade. Tomé, vão querer te matar, mas se você estiver comigo, Tomé, você terá a vida. Porque ninguém, Tomé, vai ao Pai, ninguém se aproxima de Deus se não for pelo nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala do homem e os seus maus caminhos. Em Gênesis capítulo de número 6, nos versos 11 e 12 diz,
A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Nessa ocasião, Deus, ele olha para a terra e vê que os homens não andam mais segundo aquilo para qual propósito eles foram criados, porque nós fomos criados para louvor e glória do nome do Senhor. Aí Deus convoca um homem por nome de Noé, dá as orientações para que ele construísse um grande barco, ou seja, a arca, porque dentro daquela arca, através daquela arca, viria a salvação, porque Deus havia intentado acabar com a raça humana. Mas ele viu em Noé algo diferente. Ele viu em Noé um homem temente. Em meio àquela geração pecaminosa, aquela geração perversa, Deus vê Noé. Eu imagino que seja muito diferente nos nossos dias. Eu acredito que temos muitos Noés em nosso meio. O mundo caminhando por um caminho tortuoso, e muitos homens e muitas mulheres procurando agradar o Senhor. Noé foi achado diante de Deus. E Deus, na sua misericórdia, passa todas as instruções a ele. Imagino eu que Noé começa a pregar e a convocar o povo: olha, venham para me ajudar na construção desta arca, pois Deus está falando que haverá uma grande chuva, que ele vai inundar esta terra e não vai ficar aqui ninguém. Eu vou construir essa arca para que eu e minha família entremos nela e sejamos salvos. E hoje, nos dias de hoje, quem é a nossa arca, senão Jesus Cristo? Temos que adentrar aonde Ele adentra, estar com Ele aonde Ele estiver, para que eu e você nós encontremos salvação. A doutrina da salvação fala a respeito do Salvador do mundo. Como eu já disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu uma oferta, deu de graça, graça, favor imerecido. E quando falamos do Salvador do mundo, diz a palavra do Senhor que no dia seguinte João viu, e quando falamos sobre o Salvador do mundo, diz a palavra do Senhor, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, Evangelho segundo João, capítulo de número 1, no verso de número 29. João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que mensagem, né? Que palavra. Que graça maravilhosa foi a que este homem, por nome de João, o Batista, recebeu de Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho. E João, ele começa a pregar no deserto. A Bíblia fala que ele vestia-se com pele de camelo, comia mel silvestre, ou seja, humilde. E as nações, os povos, iam até ele para saber quais eram as boas novas. E ele começa a pregar dizendo: olha, arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque vos é chegado a salvação.
E nesta ocasião, em determinado momento, João levanta os seus olhos e ele percebe que vem vindo um homem diante dele, que era um homem diferenciado, talvez no seu semblante, talvez no seu aspecto. Nas suas palavras, nós já sabemos. A Bíblia fala em Isaías que nele não havia beleza para que nós o desejássemos. Ou seja, ele era um homem tão comum quanto somos nós, quanto sou eu, quanto é você. O homem que eu falo não no aspecto masculino, o homem ser humano. Ele não tinha beleza para que nós o desejássemos. Mas João, levantando os seus olhos, vê aquele homem se aproximando e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que perdoa os pecados de todos. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João está dizendo sobre o Cordeiro de Deus, precisamos voltar lá quando Deus estabelece os sacrifícios, quando Deus estabelece que, olha, se alguém cometer algum pecado, pegará um cordeiro e imolará, ou seja, degolará ele, pegará o seu sangue. Tem todo um ritual ligado ao cordeiro. E esse cordeiro, o cordeiro de verdade, ele faria expiação pelos pecados. Ele tirava o pecado daquele homem, daquela mulher, seja quem fosse, do sacerdote, quem fosse que tivesse pecado. Aquele cordeiro servia para que fosse perdoado o seu ou os seus pecados, ou fossem perdoados os seus pecados. Aí, talvez aqueles homens ainda presos à lei de Moisés, eles precisavam ter uma mensagem que fosse de encontro àquilo que eles haviam aprendido. Porque já não era mais aquele cordeiro, era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Ou seja, que tinha sobre os seus ombros, tinha sobre a sua vida o poder de perdoar os pecados. Porque até então, os homens daquela época, a convicção deles era que somente Deus Pai tinha como perdoar pecados. Vemos isso naqueles amigos que pegaram aquele rapaz, pegaram ele, colocaram ele no seu leito, chegaram onde estava Jesus e, não encontrando ocasião para fazer com que ele entrasse pela porta, tiveram uma brilhante ideia de subirem ao telhado, tirarem as telhas, seja lá qual era a cobertura da ocasião, pegaram em cordas, amarraram o seu leito daquele aleijado, baixaram ele até que ele chegou diante de Jesus. Jesus, compassivo, observa a fé e a atitude daqueles amigos, daqueles homens, se compadece daquele homem aleijado e diz: Filho, perdoados te são os teus pecados. Todo o povo que estava ali, quem é este que pode perdoar pecados? Não é somente Deus que o pode. Ele pega, olhando para eles, diz: Filho, pega a tua cama, levanta e anda. E diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, foi que assim eu procedi. Para que eles entendessem, para que eles compreendessem do seu poder, da sua autoridade, que Jesus também poderia e podia perdoar pecados. Jesus é assim. Jesus, ele faz que nós entremos em pensamentos
conosco mesmo. As suas palavras têm o poder de fazer com que pensemos, façamos uma introspecção, ou seja, olhemos para dentro de nós e tentemos identificar as coisas que nos atrapalham ou que atrapalham com que andemos rumo a esta salvação. Jesus tem este poder. Para tanto, temos de falar também da morada eterna. Disse: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Como eu já disse, esse verso que eu li está em João, capítulo de número 14, no verso de número 3, está no mesmo contexto do início da nossa aula, quando Tomé questiona. Que Tomé ficou em dúvida, não sabia, quando Jesus estava falando deste lugar, ele não entendia ou não entendeu qual era o lugar que Jesus estava falando. Qual seria este lugar que, se ele não fosse, eles também não poderiam ir? Talvez aqueles homens tão impactados e tão felizes e alegres com a presença de Jesus, e Jesus por diversas vezes, dizendo, convém que eu vá, convém que eu padeça, convém que eu seja entregue nas mãos dos sacerdotes, convém que estas coisas aconteçam, convém que assim se proceda, porque as Escrituras assim de mim falam. E eles: não, mas o Senhor não pode ir. O Senhor tem que ficar conosco. É a mesma coisa quando nós temos uma companhia que é tão agradável, seja ela qual for. Pai, mãe, amigo, filho, avó, avô. E essa pessoa fala: eu preciso ir. E nós: não, fica mais um pouquinho. Eu imagino que eles tiveram a mesma atitude. Jesus por diversas vezes disse que iria, e eles, creio eu, que temeram. Temeram porque em Jesus eles viam segurança. Não a segurança que muitos esperavam ter, porque até questionaram que ele diziam que o rei, o Salvador, viria, mas eles esperavam um Salvador guerreiro, um Salvador que guerreasse as guerras como guerreou Davi. Porque perguntaram lá em Atos: restaurará tu, Senhor, o reino a Israel? Porque o povo, os judeus, eles estavam sob o domínio do Império Romano. E eles achando que este rei, que este Messias viria com poder e glória para arregimentar, ou seja, para ter ao seu lado soldados que guerreassem com as suas próprias mãos. Aí vem Jesus trazendo um discurso de um reino que não era o terrestre. Porque a Bíblia diz que se nós esperamos Jesus somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E eles, provavelmente, encontravam nas palavras e nas mensagens de Jesus segurança. Não a segurança que um soldado pode dar. Convicção. Convicção que, ainda que as dificuldades aparecessem, eles tinham onde se apoiar. Eles tinham em quem confiar. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E era este alívio que eu entendo que estes homens tinham quando estavam com Jesus. E é este alívio que nos dá a convicção da salvação.
que ainda que tudo aconteça, ainda que muitas dificuldades venham, a nossa convicção em Jesus Cristo, ela nos ampara e nos dá um acalento, porque acreditamos que ainda que passemos pelas maiores dificuldades, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. E quem é o nosso bom ânimo, senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque Ele, quando entrega-se na cruz, disse: olha, Pai, está consumado. A minha parte eu fiz. Olha, tudo aquilo que de mim estava escrito, eu cumpri. Agora, meus queridos irmãos, agora, meus queridos filhos, agora é com vocês, agora é comigo, agora é com você. Aceitar o testemunho de Cristo, aceitar o sacrifício de Cristo, que Ele morreu na cruz para me dar vida, assim como também a você. Morreu na cruz para nos salvar. E nos salvar do quê, senão dos nossos pecados? Na declaração que nós lemos de João, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus, o sacrifício que Deus oferece pela humanidade. Imaginamos uma coisa com essa plenitude? Será que nós temos capacidade, nós temos intelecto, nós temos condições de quantificarmos, aquilatarmos, ou seja, dar um peso a este tipo de amor, a ponto de entregar um santo por pecadores? Isso que é expressão de amor. É isto que é a salvação. É isso que condiz com a verdade bíblica. É isso que condiz com a doutrina da salvação. É nós acreditarmos nesta salvação com a convicção de que ainda que muitas coisas de ruim aconteçam, mas essa convicção ela não pode ser tirada. Porque Jesus Cristo, Ele não faz acepção e não fez acepção de pessoas, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, no verso de número 10. Paulo está dizendo: olha, nós esperamos, nós trabalhamos, nós empregamos força, porque esperamos no Deus vivo. Esperamos num Deus que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia e foi à direita de Deus Pai e intercede por nós, assim como o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e faz com que tenhamos a consciência e a lembrança de todas as palavras que Jesus Cristo disse. Ele nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a como agirmos nas mais diversas situações. E diz aqui que Ele é o Salvador de todos. Todos, mas principalmente dos fiéis. A Bíblia fala sobre fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por que eu estou falando de fé? Porque para nós sermos fiéis é necessário nós acreditarmos. É necessário nós esperarmos algo que nós não vemos, mas que temos a convicção que vai acontecer. A fé não é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem? Se vemos, já não esperamos mais por fé, porque nós estamos vendo. Mas quando não vemos, aí sim, nós
professamos a fé. Nos colocamos em uma situação onde nós somos inteiramente dependentes da fé. Inteiramente dependentes de Jesus Cristo, de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E é nesta convicção, é nesta salvação que nós esperamos. Cabe aqui uma pergunta: por que um Salvador? Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo de número 2, verso 21 a 23. Todos nós pecamos e afastados, destituídos, tirados da glória de Deus nós fomos. Por isso nós carecemos de um Salvador. Por isso nós precisamos de um Salvador. Por isso Deus amou o mundo. Por isso Jesus Cristo se fez homem. Por isso o Espírito Santo foi enviado para que nos reconciliasse de novo com Ele. E não tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Quando nós acreditamos em Jesus, professamos a fé, cremos que Ele é o Salvador do mundo, que nós almejamos uma nova terra, um novo céu, uma nova vida com Cristo. Sabemos que todas as coisas vãs e passageiras, elas ficarão. E o que vai sobrar? Somente a graça e a vontade de Deus para as nossas vidas, que sejamos salvos, porque o seu trabalho já foi realizado na cruz do Calvário, quando Ele disse: está consumado. Para concluirmos, mais do que uma fuga desta terra, a salvação, no sentido bíblico, vai além desta visão, sendo muito mais ampla e abrangente. O próprio Senhor Jesus, em uma das suas orações, pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo, e sim que nos livrasse do mal. João capítulo 17, no verso de número 15. Eu agradeço a atenção. Obrigado.